Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 7, Lei de Sociedade. Então, vamos estudar, vamos aprender. A lei de sociedade, nesse capítulo 7, ela vai se subdividir em 3 subtítulos. E o primeiro dele é a necessidade da vida social. Né? Por que nós temos essa necessidade de estarmos aí em conjunto, em família, não só família de origem, mas família no todo, porque juntando todos nós formamos uma grande família universal. Então, de onde está, né? Como que se dá essa necessidade da vida social? Para que não fique muito confuso na mente de vocês, porque nós estudamos evolução em 2 mundos, né? E a gente sabe desde a nossa criação. Então, a evolução em 2 mundos nos fala que nós fomos criados lá atrás, em espírito, um princípio inteligente, uma mônada, que foi ao longo do tempo se desenvolvendo no mundo material e no mundo espiritual, encarnados e desencarnados, nós passamos por vários estágios até chegarmos aqui, né? Então, a gente começa, nós vamos olhar aqui agora para esse item, no sentido de convivência social, de estar em sociedade, nós vamos deixar alguns reinos para trás. Nós vamos deixar reino vegetal, reino animal, até o animal mesmo um pouco para trás, apesar que o animal já tem alguns que têm essa necessidade de viver em grupo, mas bem mais fragmentado do que a nossa, né? Porque o animal, ele se desprende muito rápido da família, se dispersa muito rápido da família. E nós precisamos dessa convivência. Então, nós vamos pensar lá naquele homem primitivo, naquele homem de Neandertal, né? Que quando começou a pulsar dentro dele amor pela prole, amor pela família, ele teve em si o desejo de permanecer junto, né? E quando cada um foi vendo famílias se construindo, foi formando aí essa sociedade. Então, nós vamos partir desse ponto. Então, a partir daí é que veio essa necessidade nossa de vivermos em sociedade e se perdura até os dias de hoje, tá bom? Então, a pergunta 766, ela começa perguntando assim: Allan Kardec pergunta para os espíritos: a vida social é natural? É natural que a gente viva nessa sociedade, né? E a gente já tem uma ideia lá de evolução em 2 mundos, dessa naturalidade que foi acontecendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo que foi se fazendo o desenvolvimento do espírito, né? Então ele fala que certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, ou seja, Deus nos criou para vivermos em sociedade, né? E quando ele fala que Deus fez o homem para viver em sociedade, nós vamos partir do princípio homem, né? De quando, depois de toda aquela evolução que a gente passa, no mineral, no vegetal, no animal, a gente chega no hominal com o pensamento contínuo, com a capacidade de raciocinar, né? Com a capacidade de querer estar com o outro, de ter essa necessidade de estar com o outro. Ele está falando a partir desse estágio cá, né? Porque enquanto a gente é mineral, vegetal e animal, isso aqui não tem tanta importância, né? Ele está dizendo aqui do homem. E quando ele fala homem, ele quer dizer aquele que tem um pensamento contínuo capaz de raciocinar. Então, Deus nos criou exatamente para viver na sociedade, né? Não é inútil que ele nos deu a palavra
Ele não nos deu a palavra, né? Deus não deu o homem a palavra em vão, à toa. Isso não foi inútil, tem uma razão de ser, né? E a palavra, por que a palavra? Porque facilitaria muito a comunicação entre nós, né? A partir do momento que nós fomos nos desenvolvendo, nós também desenvolvemos a nossa fala. Nós vimos isso, evolução em dois mundos contra, né? Antes o homem vivia por murmúrios, mais por mímicas, mas foi aprendendo e desenvolvendo a fala, cada um dentro do seu continente, expressando de uma forma, mas todos, ao final, se expressando. Ainda que a mímica e os gestos também são uma forma de se expressar, né? Mas nós fomos nos desenvolvendo até chegar aí à palavra, né? Em si. A pergunta 767 fala: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Né? Então, isolar-se, querer viver absolutamente sozinho, é contrário à lei natural? E os espíritos respondem sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então, ele fala para a gente o seguinte: olha, o homem, ele não tem que se isolar, porque o homem, quando ele está inserido dentro da sociedade, é ali que nós vamos encontrar oportunidade de crescimento, né? De crescimento nosso e de ajuda para o crescimento do outro. Lembram? Um grupo vai observando o outro grupo e vai aprendendo entre si. Vai existindo ali, então, o quê? Uma troca de aprendizado. Quando a gente se isola, a gente, de uma certa forma, está fadado ao quê? A ficar estagnado, né? Então, reparem bem, um exemplo, né? A tecnologia desenvolveu-se muito. Aqueles que estão isolados em uma determinada área, que não existe essa tecnologia que está inserida hoje dentro desse nosso mundo material, de uma certa forma, ficou no tempo, ficou perdido no tempo, né? Ah, Ana, mas é muito bom viver sem a tecnologia tem muita coisa ruim, que etc. Mas a tecnologia tem o seu lado ruim, digamos assim, mas tem um lado muito melhor do que um lado ruim, né? Olha o tanto que a tecnologia nos ajudou e nos ajuda no nosso dia a dia. Nós estarmos aqui hoje conversando é porque a tecnologia se desenvolveu ao ponto de nos ajudar, né? Então, é aquela velha celeuma. As coisas acontecem de uma forma boa, mas muitos as utilizam para um lado negativo, né? E sempre vai ser assim, que nós possamos saber aproveitar as coisas boas, né? Se existem aí um lado ruim, tá, ele existe, eu sei que ele existe, mas eu não quero atuar com ele. Então, eu não vou fomentá-lo, né? Então, da mesma forma, somos nós, humanos. Quando nós resolvemos nos isolar, a gente, de uma certa forma, também se isola do aprendizado que a gente poderia estar obtendo com o outro, principalmente o aprendizado moral, né? Então, nós temos em nós, em nossa essência, desde o primitivismo, a essa necessidade de viver em sociedade, de estarmos no meio de outros como nós, né? E é dali que vai vir as nossas oportunidades. A pergunta 768, Allan Kardec pergunta o seguinte: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Então, o homem, quando busca a sociedade, é apenas por um sentimento que é dele, que está intrínseco nele, né? Ou há também uma finalidade como providência? E os espíritos respondem o seguinte: o homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer
porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola, né? Então, olha uma palavra importante, né, que os espíritos vêm dizendo, né? Nós precisamos viver em sociedade porque não é todos, né? Cada um possui aí uma faculdade, um atributo diferente para poder ofertar. A gente entra naquela velha frase, né? Ninguém é tão pobre que nada possa doar. E aqui o pobre não é em sentido pecuniário, não é em sentido de dinheiro, né? Mas é em sentido do que eu posso te ajudar, o que eu posso aprender com você, o que você pode aprender comigo. Todos nós temos algo para aprender e algo para ensinar, né? Então, os espíritos vêm dizendo a Allan Kardec que o homem progride, mas sozinho ele não consegue fazer. Porque não é a partir da junção de um e de outro que a gente vai aprendendo, é com a atitude de um, é com a conduta, é com o dia a dia, é um fala uma coisa, a outra a gente não vai aprendendo. Quando a gente vai para a escola, não é uma troca que a gente faz com a professora? Às vezes as professoras aprendem muito com os pequenos, né? Mas aprendem ali posições e condutas morais que a gente encontra nas crianças. Mas, em contrapartida, a professora está ali, dando a lição, ensinando, né, o saber, o que ele vai necessitar para poder se sobressair nesse mundo, nessa terra. E muitos alunos veem na professora uma luz para trilhar o caminho. Né? Quantos aí não olham para uma professora com um olhar até mesmo maternal? Então, do mesmo jeito, somos nós uns junto com os outros. Quando você vai para um emprego novo, muito ali você tem que aprender, né? Mas você também vai deixar um pouco de si. E aí um vai trocando aprendizado com o outro, daqui a pouco está todo mundo trabalhando numa sintonia tão grande que um já captou perfeitamente, né, o modo de trabalhar, de lidar, de tirar as dúvidas. Assim somos nós em sociedade. E aí ele dá uma palavrinha lá embaixo, dizendo o seguinte: nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Nós vamos passar agora para o item 2, subtítulo, né, de número 2. Vida de isolamento, voto de silêncio. Pergunta 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja nas leis da natureza. Mas como todos os gostos são também naturais, por que o isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra nele satisfação? Então, Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: por que o homem, esse isolamento do homem, seria para ele condenável, não levaria ele ao progresso, se muitos gostam dessa solidão, né? Encontram nessa solidão até mesmo uma satisfação. E os espíritos respondem o seguinte: satisfação egoísta. Há também homens que encontram satisfação na embriaguez. Há provas disso? Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. Por que ele fala o seguinte? Quando ele pergunta, olha, e aquele que tem até satisfação de ficar sozinho, de se isolar? Ele fala, é uma satisfação egoísta. Porque às vezes ele tem muito ali que pode doar, que pode ensinar, e se fecha nesse casulo e guarda tudo para ele mesmo, né?
A gente sabe que as cidades espirituais, nós vamos encontrar muito do que nas cidades espirituais? Todos trabalhando pelo bem comum, pelo bem geral, ambos se doando, né? Eu vou aqui trabalhar porque eu quero o bem dessa dimensão, desse lugar, dessa colônia onde eu me encontro. Olha, André Luiz. André Luiz já atingiu uma certa evolução que já podia subir de degrau, né? Vamos dizer assim. Ele poderia perfeitamente sair de nosso lar e morar numa dimensão superior. Mas ele, por gratidão, ele fala o quê? Não, eu vou permanecer. Porque como eu muito obtive daqui, eu também quero dar tanto quanto eu recebi. Então, aqui eu vou permanecer. E André Luiz permanece até os dias de hoje em nosso lar. Para ajudar o bem comum, né? Quando você isola, você também deixa de doar aquilo que tem de bom em você, porque todos nós não temos, nós não somos 100% ruins, né? Cada um de nós, na sua imperfeição, porque nós somos imperfeitos, mas nós temos um lado bom, ao qual nós podemos compartilhar com o outro e ajudar no crescimento da sociedade em que nós estamos e, consequentemente, no todo, né? Porque aquilo que a gente compartilha com o outro vai propagando, né? Se a gente conversa uma coisa aqui, de repente vocês vão estar numa outra conversa longe desse ambiente, né, virtual que nós estamos, conversando sobre isso. Aquele que ali estava naquele ambiente vai estar conversando com outro lá na frente sobre o mesmo aprendizado, né? E isso vai se propagando. Então, é necessário essa troca de aprendizado moral e troca de aprendizado material, né? Para nos ajudar no nosso dia a dia. Na pergunta 770, e que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugirem ao contato pernicioso do mundo? E ele fala duplo egoísmo. 770A. Mas se esse retraimento tem por fim uma expiação, com que a imposição de penosa renúncia não é meritório? Né? Ele está perguntando, mas e se esse retraimento, esse isolamento não for uma expiação? E se for, né? Uma expiação, como uma imposição de renúncia, de pena, né? E eles respondem o seguinte: fazer maior bem do que o mal que se tenha feito. Essa é a melhor expiação. Com esse retraimento, evitando o mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei do amor e da caridade, né? Mais uma vez ele dizendo para nós: olha, o que vai prevalecer, o que prevalece, o que nos vai levar para frente é essa lei do amor e da caridade. Porque através do amor e da caridade vem todos os outros atributos. Com a lei do amor, a gente aprende a perdoar. Com a lei do amor, a gente aprende a ser menos egoísta. E quando a gente aprende o perdão e aprende a deixar o egoísmo de lado, outros atributos também vão cair por terra. Que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? E aquele que foge do mundo, foge da realidade, foge da sua realidade, muitas vezes renuncia a muitas coisas em prol dos necessitados. E a resposta é o seguinte: esses se elevam ao se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. Então, ele fala o seguinte: ele até rebaixa, mas o que acontece? Eles vão se elevar porque se rebaixaram. Porque a gente sabe, nós já conversamos aqui em outra oportunidade, que tempo é precioso. Porque eu uso o tempo para me desenvolver, para que eu possa crescer,
Mas quando eu tiro um tempo para dispensar para o outro, eu estou fazendo ali uma caridade. Porque aquele tempo que eu deveria estar usando para mim, eu uso para que o outro possa se elevar, possa se sentir mais confortável, possa, de uma certa forma, encontrar guarida na minha conduta. Né? Então, ainda que eu me isole, ainda que eu deixe de fazer o que eu precisava fazer, eu me rebaixo, mas né, ele usa a palavra elevar, mas eu me elevo devido à conduta que obtive. 771A. E os que procuram no retiro a tranquilidade necessária a certos trabalhos? E aqueles que procuram tranquilidade, né? Querem trabalhar, mas só ali, né? Não querem saber de problema, não querem saber de ajuda, estão trabalhando, estão na dele ali, mas, né? Esse não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, pois trabalham para ela. Então, aqueles que estão ali, ainda, né? Que estão ali na estabilidade, olha aí a importância, né? Eles estão se isolando, mas eles estão trabalhando, né? Então, é o trabalho que importa. Então, a partir daí, a gente já conclui que o que nos leva, talvez, a essa estagnação, né? Nessa nossa evolução, é o ócio, né? É o deixar de fazer, é o deixar de contribuir. 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais alta antiguidade? Então, ele está perguntando, né? E aqueles votos de silêncio que era muito comum às freiras, né? Era muito comum no hinduísmo, né? Ou seja, não falo mais nada, vou fazer agora um voto de silêncio, né? Então, o que pensar desse voto do silêncio? Que já está prescrito, hoje não se usa, né? Ele fala: perguntais antes se a palavra é natural e porque Deus a deu. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades por ele concedidas. Não obstante, o silêncio é útil porque no silêncio te recolhes teu espírito, te torna mais livre e pode então entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice, sem dúvida. Os que consideram essas privações voluntárias como ato de virtude têm boa intenção, mas se enganam por não compreenderem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. O voto de silêncio absoluto, da mesma maneira que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem fornecer as ocasiões de fazer o bem e cumprir a lei do progresso. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, você ficar em silêncio para que você possa se ouvir, para que você possa refletir em um determinado período, um período curto de tempo, isso é muito válido, né? Às vezes, todos nós precisamos ficar sozinhos, às vezes, nós precisamos ficar calada em silêncio, principalmente quando a gente está passando por muitos problemas, né? A gente quer ficar ali recolhido, a gente quer ficar em silêncio, tentando entender tudo aquilo, né? Uma situação difícil que o outro possa estar passando, nós mesmos possamos aí estar passando, mas isso precisa ser num curto período de tempo. Depois nós precisamos voltar à nossa realidade, né? E a nossa realidade é o que ele fala. Não nos foi concedido esse desenvolvimento da nossa fala para que nós não pudéssemos fazer uso dela. Porque se a nossa fala não fosse útil, esse desenvolvimento não viria. Então, que nós possamos usar o silêncio, que nós possamos nos afastar quando nos for necessário, mas que nós possamos entender que nós vamos precisar voltar. Que ninguém vive bem sozinho, né? Ninguém consegue se desenvolver, progredir sozinho.
né? Nós temos essa necessidade de vivermos aí em sociedade, de ter aí as relações sociais em nós, dentro do nosso convívio, né? É o que ele fala lá no final. A gente precisa voltar à realidade para que a gente possa fazer o bem, para que a gente possa receber o bem e para que a gente possa cumprir, né, as leis do progresso, né? Que são o quê? São as oportunidades que são nos colocadas no dia a dia que nos levam ao nosso crescimento. O terceiro subtítulo, ele vem falando dos laços de família. E a pergunta 773 fala o seguinte: por que entre os animais, pais e filhos deixam de se reconhecer quando os últimos não precisam mais de seus cuidados? Os animais vivem a vida material e não a moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação aplicado aos seres que deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona para se ocupar de outros que chegam. Então, Allan Kardec está perguntando para os espíritos o seguinte: olha, por que os bichos, né, são diferentes? Por que os pais abandonam seus filhos logo de pronto, né? Ou seja, logo que atinge aí, né, 2 anos, 6 meses, quando os pais sentem que eles podem aí se virar sozinhos, os abandonam. E os espíritos respondem: olha, se atentem. Os animais estão para um crescimento material. Nós já tivemos esse crescimento material. Nós hoje estamos em busca do crescimento moral. E esse crescimento moral, que são valores e princípios aos quais nós precisamos desenvolver e deixá-los em nós só vamos conseguir isso diante da sociedade, dentro dessa convivência, vivendo num grupo, né? Nós já aprendemos e já desenvolvemos o pensamento contínuo. Nós temos essa necessidade de estar junto da nossa família, de estar junto da prole, né? Porque nós também aprendemos, pelo nosso desenvolvimento moral, a desenvolver por cada um amor, né? Amor e até um determinado apego. Esse apego nós precisamos trabalhar em nós, no sentido de que quando a vida finda, quando a vida material do corpo, né, finda, o corpo físico morre, o espírito continua. E nós precisamos entender que o reencontro é certo e os nossos entes que já foram vão continuar em evolução, assim como nós estamos em evolução aqui, né? Então, esse apego nós precisamos trabalhá-lo, porque a gente sabe que até uma certa forma egoísta da nossa parte não querer que o outro, né, continue aí a se desenvolver. Mas a grande diferença é, os animais estão para o crescimento material, eles ainda não têm esse pensamento contínuo de querer viver, de estar ali junto da prole, de ter um amor ali concentrado, né? Eles estão o quê? O objetivo deles é de conservação, né? De conservação de quê? Conservação da espécie. Então, olha, veja bem, o meu papel é conservar a nossa espécie. Se aqueles bichos entendem que os seus filhos já estão aptos a enfrentar a vida lá fora, o dever deles, então, está cumprido, né? Eles vão, de uma certa forma, conservar eles têm esse instinto, né, de conservação para uma conservação e para uma perpetuação da espécie, mas para um crescimento material, né, de desenvolvimento até que eles possam chegar a um pensamento contínuo de conseguir raciocinar, de conseguir se manter estruturado como nós. Pergunta 774. Há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. Eu estou dizendo o seguinte: olha, tem pessoas que acham, né, que a gente, com esses nossos laços aí de família, né, isso é costume social, não é uma lei natural. Que devemos pensar disso? E os espíritos respondem: o homem tem outro destino que não o dos animais.
Por que, pois, quereis sempre identificá-los? Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas, há a necessidade do progresso. Os liames sociais são necessários ao progresso e os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. Porque é através do amor, é através do perdão, né, que a gente vai progredir. Nós não precisamos deixar o egoísmo, o ódio, a raiva de lado? Nós não precisamos desenvolver em nós determinados princípios? Então, é vivendo em conjunto, é vivendo na sociedade, é vivendo com a nossa família, que é o nosso maior desafio, é que nós vamos nos ver, cada vez que a gente vencer, nós vamos nos ver dando um passo à frente na rumo à nossa evolução, rumo à nossa prosperidade, né? Então, isso é muito importante. Então, para que a gente possa, então, progredir, né? A gente vai aprendendo um com os outros, né? E nós precisamos, sim, isso não é questão de costume social, mas é através da lei natural, desde o homem primitivo, é que nós viemos construindo em nós essa necessidade de estarmos em família, de estarmos com o outro, né? E ficar sozinho, geralmente, né, vem em nós, é a depressão, a solidão completa, ela nem não faz bem. O homem não foi feito para ficar sozinho, né? Imagine se de uma hora para outra você encontrasse sozinho no mundo. Imagine você olhar para o lado e você não ver mais ninguém, só você, solitário. Pode ser que em um dia te agrade, dois também, um mês tá bom, dois já começa a ficar apertado. Três também, você já não tem mais ninguém para conversar, já não tem ninguém mais para ouvir, a solidão bate, você vai ter que se virar com a sua subsistência, né? O homem tende a decair. Então, nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. Embora existe muita maldade, existe muita coisa ruim na sociedade, existe, né? Mas a grande maioria nós que estamos aqui, estamos todos no mesmo patamar. Está todo mundo buscando desenvolvimento. Que a gente acorde para esse desenvolvimento, porque quanto mais tempo a gente nos dedicar a nos desenvolver, a crescer, principalmente com essa moral a qual viemos buscar, porque nós não estamos aqui para progresso material, nós estamos aqui para um progresso moral. Então, quanto mais cedo nós nos alertarmos para isso, melhor para nós. Mais a gente caminha. Ainda que em passos lentos, mas caminha. Pergunta 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Qual seria a consequência para a sociedade? O que restaria se esses laços de família se relaxassem, se rompessem? Cada um vai para um canto. E ele fala uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento muito grande do egoísmo, uma renovação muito grande do egoísmo. E por trás do egoísmo, a gente sabe que muita coisa não vai se desenvolver. Assim, nós encerramos o nosso estudo de hoje do Livro dos Espíritos. Alguma dúvida, gente?